E aí, seus envenenados, tudo beleza com vocês? Muito prazer, eu sou o Rafa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês aquele quadro que vocês adoram, aquele quadro que vocês amam. Hoje é dia de... Histórias da Vida. Sim, hoje vai ser um dia muito especial porque eu vou trazer uma história que eu sempre quis contar pra vocês. O dia que eu saí da casa dos meus pais. E galera, seguinte, esse aqui provavelmente vai ser a última história que eu vou trazer aqui, né, com mais frequência. As próximas histórias eu vou trazer daqui, sei lá, um mês, 2 meses. A não ser que vocês deixem bastante like no vídeo. Vamos bater aí uns 20 mil likes pelo menos, pra eu saber que vocês estão curtindo as histórias. Deixa o like no vídeo se você quer que eu traga mais histórias aí, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, só deixando o gostei no vídeo que eu vou saber que vocês curtem, beleza? Então deixa o like aí. Pois é, um dia você também vai sair da casa dos seus pais, né? Espero eu que você não vai morar pra sempre na casa dos seus pais. Quando a gente é criança, a coisa que a gente mais sonha é em crescer, é ficar adulto e meter o pé de casa, né? Ter a nossa própria casa, nossa próprio apartamento. E eu, né, como uma pessoa normal, eu também tinha essa vontade de sair da casa dos meus pais, de ter o meu próprio canto. E essa história começa mais ou menos assim. Era o ano de 2016, eu tava lá com os meus 18 anos, eu tava quase fazendo 19. E eu já tinha o meu canal no YouTube, ele era um pouco menor, eu acho que tinha uns 300 mil inscritos. Não era tão pequeno assim, eu já conseguia sobreviver com o meu canal, já conseguia uns trocadinhos ali, tá ligado? Só que esse dinheiro que eu ganhava do canal aqui não dava pra morar fora. Eu não tinha renda o suficiente pra ter a minha própria casa, de pagar aluguel, pagar todas as contas. Então era muito difícil eu sair de casa, era quase impossível na verdade. Então aí o que eu fiz? Lá pro final mais ou menos de 2015, eu botei na minha cabeça que eu ia sair da casa dos meus pais e eu ia morar sozinho. E então aí eu comecei a juntar grana, eu comecei a pegar todo o meu salário do YouTube e guardar num cofrinho, tá ligado? Eu peguei um cofrinho assim, ó, na minha mão e fui botando uma moedinha lá. Então aí beleza, eu fui juntando um dinheirinho, né, fui guardando no meu porquinho, no meu cofrinho, mas eu não comentei isso com ninguém. Ninguém sabia lá de casa, né, os meus pais, ninguém sabia que eu tava querendo sair de casa. E assim, pessoal, pra quem não sabe, eu morava em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a cidade do pão de queijo. Todo mundo lá adora um pão de queijo, eu também amo pão de queijo. E é engraçado porque todo mundo que é de fora de Minas Gerais acha que todo mundo lá é tipo caipira do GTA San Andreas, tá ligado? Todo mundo pensa que a gente é caipira, usa chapéu de palha, roupa de quadrilha e fica com palitinho assim no dente, tá ligado? Fica com palitinho assim, ó. E o povo pensa que a gente só come queijo, pão de queijo na manhã, queijo no almoço, queijo na janta, a gente só come queijo, né? Todo mundo pensa que é assim. Então, eu morava em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. E assim, como era uma capital, o custo de vida lá em BH era muito maior. Então a grana que eu recebia do YouTube era, mano, era, igual eu falei pra vocês, era impossível de morar em Belo Horizonte com a grana que eu recebia. Só que aí apareceu uma oportunidade muito massa, muito boa, muito da hora, de morar em uma cidade do sul, a cidade que hoje em dia eu moro, que é Joinville. Foi engraçado porque na época, né, quando eu pensei em Joinville, quando me falaram de Joinville, a primeira coisa que eu pensei foi, mano, onde que fica essa cidade? Que eu nunca tinha ouvido falar. Eu pensava que Joinville era uma vila, né, tá ligado? Joinville, né, entrar na vila. Entendeu? Piada boa pra caramba essa. Mas aí você tá se perguntando como foi que eu tive a ideia mirabolante de morar lá no sul do país, em Santa Catarina, Joinville. O brother saiu de Belo Horizonte, uma cidade gigante, pra morar lá no sul, lá numa cidade um pouco menor, um pouco mais pacata. Então, primeiro, né, que era muito mais barato morar aqui em Joinville porque é uma cidade menor. E segundo, que eu tinha um amigo que morava aqui. Quer dizer, eu tenho um amigo que mora aqui até hoje. E provavelmente você conhece esse amigo meu, que é o William, do canal Nobreza Games. O William já morava aqui em Joinville, ele veio morar também aqui pra morar aí mesmo, que é da hora. Então aí ele falou, pô, vem morar aqui em Joinville e tal, é da hora, eu te ajudo em algumas coisas. E beleza, a gente combinou, eu ia morar em Joinville, e é muito da hora falar isso pra vocês, porque antes mesmo de vir morar aqui, teve um ano que eu já tava querendo vir morar, só que eu não tive coragem, velho. Eu tava com um pouco de cagaço de vir morar aqui,
Porque, cara, a minha vida ia mudar completamente. Eu morava lá na asa dos meus pais, na casinha dos meus pais, eles faziam tudo, eles faziam comida, eles pagavam tudo lá. Não, mentira, umas contas lá eu ajudava a pagar também, né? O mínimo, né, que eu tinha que fazer era pagar a internet, né, já que eu usava a internet. Mas vocês estão ligados, né, pessoal? A vida muda completamente quando você sai de casa. Você tem que se virar. Ainda mais quando você mora em outra cidade que é tipo 1000 quilômetros da cidade que você morava. Então aí passaram-se alguns meses e eu fui falar com os meus pais que eu ia morar em outra cidade. Mãe, eu vou morar lá onde Judas perdeu as botas. Não, mentira, eu não falei assim não, mas eu falei que eu ia morar em outra cidade, né, que eu tava com alguns planos meio malucos. E a minha mãe, claro que a reação dela foi tipo, ah, vai morar muito. Não, mas tipo assim, a minha mãe, ela ficou um pouco duvidando de mim, porque ela tava acostumada, né? Eu morava lá com meus pais e tal, eles faziam bastante coisa pra mim, e eles meio que duvidaram de mim, cara. Eles ficaram um pouco tipo, ah, você não vai fazer isso, você só tá blefando. Aí depois eu falei, mãe, eu vou morar fora, velho. Você vai ter que acreditar em mim, velho. Eu vou sair de casa. No começo eles ficaram um pouco tensos, né? Um pouco preocupados, porque eu ia morar muito longe e, tipo, se desse algum problema, velho, ó, quem ia se ferrar ia ser eu, né? Porque eles não iam sair lá de Belo Horizonte pra vir pra Joinville e me ajudar. Qualquer problema, qualquer coisa que acontecesse, eu ia ter que me virar. Eu ia ter que me virar, né? Já era. Então, beleza. Chegou-se o dia que eu ia viajar pra Joinville. Depois de muitos perrengues, eu tive que mandar coisa pro correio. O meu computador eu tive que mandar pelo correio. Nossa, foi uma treta. Nossa, só de lembrar da preguiça, velho. Foi uma... Nossa, foi muito cabuloso. Foi uma complicação insana. Fui lá eu para o aeroporto e pela primeira vez na minha vida eu ia viajar de avião, cara. Olha só, muitas emoções. A primeira vez morando sozinho, a primeira vez andando de avião. E eu tava com um pouco de cagaço, mas não era tipo cagaço do avião cair ou algum problema lá no avião. Eu tava com medo que, tipo assim, tinha que fazer um monte de coisa, tem que fazer check-in, aí depois tem que botar mala. Não, onde que eu vou colocar mala? O que eu faço? Porque quando a gente vai na rodoviária, você simplesmente vai lá, compra a passagem do busão e vai embora. Já era. Já quando você vai viajar de avião, você pensa que é um bicho de 7 cabeças, porque tem que fazer algumas coisas diferentes e tudo mais. Mas no final das contas é de boa, não tem problema nenhum, é só, enfim, é de boa mesmo. Então, beleza, né? Eu viajei, cheguei em Joinville, né? A cidade que eu tô morando, que eu vim morar. E, cara, eu sou tão azarado, mas tão azarado, que vocês acreditam que na hora que eu fui pegar a minha mala, né, que eu despachei, eu cheguei em Joinville, daí quando eu fui pegar a minha mala, vocês acreditam que ela quebrou lá, ela quebrou no meio da escada? Eu fui pegar a minha mala naquela esteira, né, quando você tem que buscar as suas coisas. Aí quando eu fui puxar a minha mala, a alça dela quebrou fatalmente. E é claro, né, que quebrou no meio de todo mundo. A minha mala saiu rolando igual bosta, quebrou no meio de todo mundo e tava pesada pra caramba. Eu sofri, mas eu sofri pra pegar essa mala, que vocês não estão nem entendendo. Foi um diabo mesmo, foi ruim pra caramba. Aí beleza, já começou aí, né? A mala quebrou, já passei aquela vergonha de leve. E no dia que eu cheguei, tava um calor tenebroso, eu tava suando, eu tava parecendo uma tampa de chaleira, só tava faltando sair, tipo, a fumaça aqui dos meus ouvidos. Não, velho, tava um calor diabrado mesmo. Aí beleza, né, o William lá do Nobreza, né, ele veio me buscar no aeroporto, porque eu não conhecia muito a cidade, daí eu não tava querendo sair sozinho. Aí eu pedi pra ele ir lá e tal, me levar lá na casa que eu ia morar e tudo mais. Beleza, o William chegou, a gente entrou no táxi, né, porque na época não tinha Uber aqui na cidade, não tinha nada. A gente entrou no táxi e fomos lá para a minha pacata casinha, que na época era muito pequena. Essa casa que eu morava era uma kitnet, ou seja, ela tinha só uma sala, um quarto e um banheiro, então era 3 cômodos. Aí beleza, eu cheguei lá em casa, né, na casa que eu morava, na casa que eu aluguei, e eu fui muito bem recebido por uma casa sem nenhuma mobília, não tinha nada na casa, não tinha sofá, não tinha cama, não tinha nem energia, pra vocês terem ideia. Galera, eu juro pra vocês, eu cheguei na casa, só tinha uma geladeira que eu tinha comprado antes, que eu pedi pro William comprar pra mim, né, eu dei o dinheiro pra ele, ele comprou, só tinha geladeira e não tinha energia.
Então, tipo assim, eu não podia nem ligar a geladeira porque não ia funcionar, né? Não tinha energia. Aí, galera, eu cheguei na casa, sério, bateu aquele arrependimento de ter ido morar sozinho. Não é arrependimento, é tipo um desespero, tá ligado? Porque na casa dos meus pais eu tinha todo aquele conforto, né? Tava tudo de boa. Então, eu saí da minha zona de conforto. Eu meio que meti a cara pra morar sozinho e eu me ferrei no começo. Simples, né? Toda a história que eu conto eu me ferro. Aí, beleza, eu cheguei na casa, não tinha energia, não tinha nada, não tinha geladeira, não tinha nem cama. Então aí eu fui pro centro da cidade pra poder comprar pelo menos uma cama pra eu dormir, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Imagina se eu durmo no chão. Beleza, fui lá, comprei a minha cama, uma cama de boa. Era uma cama bem boa, na verdade. Mas aí tínhamos um problema, né? Um probleminha. Eles não podiam entregar a cama que eu comprei no mesmo dia. A entrega só tava prevista ou no dia seguinte, eu não lembro muito bem. Ou era no dia seguinte, ou era tipo 2 dias pra entrega. E eu não tinha cama pra dormir, né? Então o que eu ia fazer? Eu tava muito ferrado. Só que aí o William, ele teve uma ideia de me emprestar um colchão inflável que ele tinha lá na casa dele. Então beleza, né? Tava tranquilo, velho. Era só pegar o colchão inflável, trazer lá pra minha casa e tava de boa. Era só encher e ó, dormir bonito. Fomos lá, eu peguei o colchão na casa dele, voltei a pé pra casa. Porém, na hora que eu fui encher o colchão, né, quando eu fui lá encher o bagulho, o colchão tava furado, velho. Ele tava com algum problema. Eu não sei se ele tava furado ou se a tampa lá que fecha o colchão, eu não sei o que era. Se ela tava com problema ou se o colchão tava furado. Mas o colchão não tinha como encher, né? Então, o que aconteceu? Eu me ferrei. Eu juro pra vocês que eu dormi no chão. Eu dormi 2 dias no chão, porque a cama, né, que eu falei pra vocês que eu tinha comprado, ela não foi entregue no dia seguinte, né? Eu já tinha me ferrado. E no outro dia também eles não entregaram a cama. Então demorou 3 dias pra eu receber a minha cama. E eu fiquei dormindo no chão 3 dias. Muito bom, cara. Meu sonho de vida era dormir no chão. Altas aventuras, altas novidades, né? Quem nunca dormiu no chão? É muito legal. Dorme aí também, eu recomendo. E como eu contei aqui também, eu não tinha energia, né? Então o que eu fiz? Eu comprei algumas velas. Eu comprei vela, comprei as velas, comprei uma caixa de palito de fósforo e dormi à luz de velas. Cara, velho, olha só que avanço que eu tive na vida. Eu saí da casa dos meus pais e tal, tava muito bom, tudo de bom lá. Fui morar fora e o primeiro dia eu dormi no chão e sem energia, dormi à luz de velas. E foram nesses primeiros dias que bateu aquele arrependimento, né? E como eu falei pra vocês, bateu um arrependimento misturado com desespero. Eu já tava querendo correr de volta pra casa dos meus pais e ficar tranquilo lá, mas eu fui muito forte, eu fui resistente, eu sabia que tudo ia dar certo. E sim, as coisas começaram a dar certo, porque daí chegou a minha cama nova, eu consegui comprar um micro-ondas, né? Olha só, eu comprei um micro-ondas, que foi o meu parceiro de todos os dias. Sério, galera, o micro-ondas eu usava toda hora, porque quando eu vim morar sozinho, eu não sabia fazer comida nenhuma. Eu não conseguia nem fazer arroz, eu não sabia fazer nada. Então a única coisa que eu comia era miojo e lasanha congelada. Foram as comidas que eu mais comi na minha vida. Na moral, eu fazia miojo no micro-ondas, cara. Eu acabei descobrindo que eu podia fazer várias receitas diferenciadas de miojo. Eu botava queijo no miojo, eu misturava o miojo com lasanha, daí eu botava milho e eu... Nossa, velho, eu tava virando o Masterchef dos miojos. E assim, conforme os dias foram passando, a minha vida foi ficando cada vez mais legal. Eu fui avançando na minha vida, né? E assim, galera, conforme os dias foram passando, eu fui evoluindo, né? Porém, temos um probleminha, né? Eu sempre me ferro, né? Mano, é incrível, velho. Eu sou muito azarento. Eu tinha um vizinho que o cara pegava demais no meu pé. Vocês não estão entendendo. Basicamente, todo dia era uma reclamação. O cara reclamava todo dia de barulho. Às vezes eu tava gravando o vídeo, era tipo 2 da tarde, e o cara começava a bater na parede, tipo fazer toque, 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 pra poder meio que chamar a minha atenção, tá ligado? Tipo, toque, 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 ô seu vagabundo, fica o dia inteiro em casa, para de fazer barulho. Provavelmente aquele vizinho, ele achava que eu era um traficante de droga, porque eu ficava em casa 24 horas, né? Eu trabalho em casa, eu faço o vídeo, e eu morava sozinho, então o cara pensava que o meu dinheiro vinha do tráfico, né? Só pode. E esse cara reclamou tanto, mas reclamou tanto de barulho, velho, que sério, eu tava ficando muito pistola já. Tanto é que eu tava ficando desconfortável, até mesmo pra poder gravar os vídeos, até mesmo pra poder falar aqui pra câmera. Eu tava sem vontade de gravar vídeo de tanta reclamação, porque quando eu pensava em gravar vídeo, eu já lembrava daquele
velho lá reclamando de barulho. Tanto é que hoje eu já nem moro mais nesse lugar que eu morava antes. Hoje em dia eu moro num apartamento, né? Eu já mostrei pra vocês, eu moro num lugar bem maior. Então, no final das contas, no final de tudo, a minha vida tá da hora pra caramba, melhorou tudo. E essa aí é a minha vida, né? A história do dia que eu saí da casa dos meus pais. Espero que vocês tenham gostado, galera. Depois eu posso até contar mais histórias aí pra vocês, da minha vida mesmo. Então deixa o like no vídeo se você curte as histórias aqui. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final, galera. Muito obrigado mesmo, valeu e tchau!